Que gostoso poder cantar que nós queremos ser bênção a um para o outro, que nós queremos ser usados uns ah, usados pelo Senhor uns aos outros. E é interessante que hoje a gente vai dar uma olhadinha aqui em Gálatas capítulo 6, versículo 11 até o versículo 16, que uma grande frase que se destaca é a primeira parte aí do versículo 11, onde diz: vejam com que letras grandes os escrevi de meu próprio punho. Eu não sei quantos de vocês aí gostam de mexerica. Alguém gosta de mexerica aí? Eu ia usar uma laranja para mostrar isso aqui, mas alguém gosta... Ixi, é aqui, essa tela aqui. Alguém gosta de mexerica? Mexerica é uma fruta muito bonita, muito gostosa, que todos nós gostamos. Eu acredito que a maioria aí gosta de uma mexerica, de uma laranja. E é interessante que dentro da mexerica vem vários gomos, né? Vários gomos normais, assim, vem grandes, é espelhado aqui, eu sempre erro, né? Vem gomos grandes, bonitos, gostosos de se comer, e às vezes vem um gomo pequenininho, como esse. E a gente olha para a diferença dos dois aqui, tá difícil aqui, né, o espelhado. Ó, a gente olha para a diferença dos dois, vê uma diferença bem grande aqui no tamanho. E a gente tem a tendência de, se for compartilhar, de comer o gomo grande e deixar o gomo pequeno a ser compartilhado. Aquela famosa história da criancinha que uma vez ganhou 2 moedinhas, uma era para comprar o sorvete, a outra, na época que dava para comprar o sorvete com uma moedinha, né? Uma era para comprar com sorvete, a outra era para dar de dízimo na igreja. E a criança caiu no meio do caminho e uma das moedas caiu dentro do bueiro. A criança olhou e falou: lá se for o dinheiro do dízimo, agora vai ser então, só sobrou o dinheiro do meu sorvete. E é interessante a gente pensar um pouquinho isso, porque geralmente a gente tem a tendência de oferecer aquilo que nos resta, aquilo que nos sobra. Se a gente fosse usar uma laranja como exemplo, geralmente a gente suga todo o suco e o bagaço que sobra é o que então oferecemos ao Senhor. Você aceitaria o bagaço de uma laranja chupada? Acredito que não. Você aceitaria a casca de uma tangerina como se fosse a tangerina em si? Acredito que não. Você gostaria de receber, dentro de tantos gomos bonitos e doces, um gominho pequenininho, menor que o seu dedinho? Acredito que não. Mas geralmente essa é uma das ofertas que nós fazemos ao Senhor com as nossas vidas. Geralmente o que oferecemos a Deus é o resto. Geralmente o que oferecemos ao Senhor é o bagaço. Nós lutamos, nós conquistamos, nós gastamos todas as nossas energias com aquilo que nós sonhamos, talvez casa, talvez um bom salário, talvez um bom emprego. Nós gastamos todas as nossas forças e todo o nosso tempo com essas conquistas pessoais, com os nossos prazeres, com um belo cinema. Hoje não pode, né? Pandemia não pode, mas com o cinema, com um passeio, com uma viagem, com um carro, nós gastamos todo o nosso tempo, geralmente, com tudo aquilo que nós almejamos para nós. E geralmente o que nós temos a oferecer ao Senhor são as 2 horas que sobram num domingo da manhã, num domingo da noite. Geralmente o que oferecemos ao Senhor é o bagaço de nossas vidas. Quando nós estamos extremamente cansados de tudo, é quando então nós vamos e entregamos aquilo que nós achamos que Deus merece. E quando a gente olha para Gálatas capítulo 6, versículo 11, a gente vê um exemplo muito claro do que deve ser oferecido ao Senhor. Eu quero convidá-lo, então, a abrir a sua Bíblia aí comigo, Gálatas, capítulo 6, versículo 11. Eu quero ler contigo esse texto. Leia aí, junto comigo, na tua Bíblia. Diz o seguinte, Gálatas, capítulo 6, versículo 11 em diante. Vejam com que letras grandes eu estou escrevendo, do meu próprio punho. Todos os que querem gloriar-se na carne, esses constrangem vocês a se circuncidarem, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vocês se circuncidem, para se gloriarem na vossa carne.
Mas longe de mim esteja gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. Pois nem mesmo a circuncisão é alguma coisa, e nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Paulo ele tá finalizando aqui a sua carta, a carta escrita aos Gálatas. Essa é a primeira carta de Paulo. Alguns até chegam a questionar que as letras grandes se refere à própria carta em si, que ficou grande, ou a letra de fato que ele escreveu essa carta e por isso ela ter se tornado tão grande. Porque a carta de Gálatas ela não é tão grande quanto algumas outras, mas ela é uma, sim, das maiores aí das epístolas, né? E é interessante que Paulo ele escreve essa carta no final dela, falando, olha, eu escrevi com meu próprio punho e com letras grandes. Essa probabilidade da letra grande é porque Paulo possivelmente tinha uma dificuldade oftalmológica, ele tinha uma dificuldade nos seus olhos, não tinha uma visão tão boa. E a ideia dele escrever com o próprio punho é que ele queria mostrar com todas as suas forças e com a sua inteireza aquilo que ele estava dizendo aos Gálatas que era loucura. Agora, para entender um pouquinho disso, é importante entender o contexto. Gálatas é uma carta, né, escrita às pessoas que moravam na região da Galácia, ali a atual Turquia e tudo mais, aquela região. E Paulo ele escreveu essa carta porque os Gálatas eles haviam aceitado a Jesus em um determinado momento, receberam de muito bom grado o Evangelho, estavam ali atentos a tudo, ao que Paulo havia ensinado na primeira viagem missionária dele ali, eles haviam crido nesse Cristo. Só que momentos depois, alguns homens chamados judaizantes, né, eram pessoas que de certa maneira, ou entre aspas, atendiam ao Evangelho, mas entendiam que só Jesus não era suficiente. As leis do Antigo Testamento deveriam ser observadas, as leis do povo judeu deveriam ser observadas para se então ser salvo. Só o Jesus não seria suficiente. Dentro dessas regras e dessas leis existia a lei da circuncisão. Todo filho judeu que nascesse ao seu 8º dia de nascimento, tinha que ter o corte do seu prepúcio. E isso era uma marca no seu corpo de que ele pertencia ao povo de Deus. Ele pertencia ao povo escolhido do Senhor, o povo de Israel. Essa era a marca, essa era a lei ali do Antigo Testamento. A gente vê Moisés vivendo isso com seu filhinho, a gente vê Abraão instituindo isso, a gente vê tudo isso ali dentro do chamado no Antigo Testamento, né? Olha, vocês são meu povo e vocês vão ter essa marca. Fato é que quando Cristo veio, a antiga aliança ela foi desfeita e foi feita uma nova aliança somente pela graça de Jesus, ou seja, a lei já não é suficiente e a lei na verdade nunca foi, tanto que Cristo teve que vir. Mas o fato é que a lei não precisaria mais ser observada para a salvação. E esse é um ponto que veio e desmoronou todo o sistema religioso dos judeus naquela época, e não só dos judeus, mas veio e desmoronou todo o pensamento religioso da época, porque todo pensamento religioso se referia não a um deus, mas a vários deuses, se referia a vários rituais dentro deles para serem observados, para se pertencer a isso. E o próprio judaísmo precisava, não eram vários deuses, mas era um Deus, é o Deus que nós conhecemos, mas havia a necessidade da observância das leis. E quando Jesus veio e falou, olha, a lei ela não é suficiente, arrependei-vos dos vossos pecados. E quando vem e é dito que Jesus é o pão da vida, que ele é o caminho, que ele é o Filho de Deus, e que nele está a salvação, aquilo bate de frente com todos os sistemas religiosos da época e causa um grande estrago aí. Tanto que Jesus ele começa a ser perseguido pelos próprios judeus. É interessante a gente reparar isso aqui, porque isso aqui é importante no contexto que a gente está lendo aqui. Os judeus, eles perseguem a Jesus. Os judeus crucificaram a Jesus. Obviamente, a gente faria o mesmo. Né? A gente faria o mesmo se não fosse a graça de Cristo nos alcançando, nós mesmos crucificaríamos a Jesus. Mas fato é que o povo do Senhor fez isso.
E em Atos, né, quando Paulo está pregando, quando Pedro está pregando, eles são muito enfáticos em dizer, olha, Jesus veio para o que eram os seus e vocês o crucificaram. O povo judeu o crucificou, vocês fizeram isso. Não foram os incrédulos, não foram os gentios, foram vocês, povo de Deus, que crucificaram o Filho de Deus. É muito duro quando Pedro vai lá e prega esse sermão, por exemplo, ali, de Atos, para aquelas pessoas que estavam ouvindo, e os judeus estavam lá. O fato é que o evangelho ele veio e escandalizou. O evangelho veio e mudou todo tipo de pensamento acerca da religião, acerca da salvação da alma, acerca da salvação do homem, acerca da transformação do coração humano, ou até mesmo da ótica que nós temos no nosso coração. Tudo isso mudou a partir do momento que Cristo veio. E Paulo, quando ele escreve a carta aos Gálatas, esses Gálatas eles haviam conhecido Jesus não pessoalmente, mas através da pregação do evangelho de Paulo. E Gálatas capítulo 1, por exemplo, se vocês forem dar uma olhadinha logo de cara aí, versículo 6 do capítulo 1 de Gálatas diz o seguinte: admira-me, Paulo falando ali para os Gálatas, admira-me que vocês estejam passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns entre vocês que perturbam e querem perverter o evangelho de Jesus. Olha só que interessante aqui, Paulo, é uma carta muito dura, é uma carta bem bruta, assim, nesse sentido. Ele trata o problema logo de cara, de supetão, ele não dá nenhuma boa-vinda, ele não fala nada direitinho, ele já vai direto ao ponto. Ele fala, estou abismado com vocês, porque vocês abandonaram o evangelho da graça para ir para um outro evangelho que nem evangelho é. Então, Paulo ele é muito direto nesse trato com os Gálatas. Os Gálatas haviam perdido em algum momento a passada da perna e tinham caído. Eles tinham tropeçado aí no entendimento do evangelho. E Paulo, então, vai reforçar o verdadeiro evangelho, a salvação em Cristo Jesus somente salva. E ele faz esse reforço lá no versículo 8 do capítulo 1 ainda, dizendo o seguinte: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que nós temos te pregado já, que este seja maldito. Se nós fizéssemos isso, pregássemos um evangelho diferente do que estamos falando para vocês, nós seríamos malditos. Paulo ele é muito direto nesse sentido. Paulo fala, olha, não existe outro evangelho, e se qualquer um de nós, ou se um anjo vier e falar outro evangelho, não o aceite, é maldito. E isso já dá um direcionamento para a gente com relação a algumas seitas e heresias que têm revelações vindas de anjos, que são diferentes da revelação da palavra de Deus, do que nós temos escritos aqui. Revelações vindas do anjo Moroni, revelações vindas do não sei quem, revelações vindas no meio de uma caverna. Temos aí o Islã, temos aí o mormonismo, temos aí o espiritismo. Evangelhos revelados por anjos, por iluminação de outras pessoas, que vão contrário àquilo que a palavra de Deus está dizendo. E Gálatas capítulo 1, versículo 8 é muito enfático. Ainda que um anjo desça do céu e fale um evangelho que não seja esse, que seja maldito. Ou seja, a possibilidade do evangelho sofrer qualquer mutação durante as gerações é impossível. Não existe. Por isso nós, então, lidamos com o evangelho de uma maneira tão séria e com a Bíblia de uma maneira tão séria. Porque é nela que está revelada a palavra de Deus, é nela que está revelada a salvação da humanidade que o próprio Senhor promoveu. Revelação essa que mostra um Cristo que tomou o nosso lugar. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Olha rapidinho aí. Cristo, capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Olha só isso aqui, muito importante. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito. Isso para os judeus, hein? Olha só que importante. Não só para os judeus, obviamente, para toda a cultura. Antigamente, se você for estudar a história dos povos antigos, você vai ver que nas conquistas que eles faziam, alguns povos eram tão bárbaros que eles faziam caminhos
de pessoas derrotadas, de reis derrotados, de soldados derrotados, empalados ou crucificados ou pendurados no madeiro, para mostrar o quão brutos eles eram, mas ao mesmo tempo para mostrar a humilhação e a maldição daquele povo. E o fato, no versículo 13 diz, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Jesus, ele foi pendurado numa cruz. O evangelho que trouxe salvação a cada um de nós, o evangelho que Paulo está trazendo aqui na sua carta aos Gálatas e que está reforçando, é o evangelho que o Salvador do mundo tomou o nosso lugar numa cruz onde nós merecíamos estar, onde cada um que fosse crucificado ali seria maldito e nós deveríamos estar ali malditos, escravizados. Mas o fato é que Jesus, ele tomou o nosso lugar e ele mesmo se fez maldito por nós. A preciosidade desse evangelho, onde um instrumento de tortura, um instrumento de humilhação, um instrumento de vergonha, se torne um instrumento de glória, se torne um instrumento de poder, se torne um instrumento de amor. É interessante a gente reparar isso, porque é exatamente aquilo que o próprio Paulo fala e que na Bíblia a gente vê esse recheado de preciosidades, mas aquilo que nenhum homem ouviu, mente nenhuma imaginou, ele é capaz e ele o fez. Jesus é este que veio fazer aquilo que ninguém poderia. Jesus é este que sofreu o que ninguém imaginava. Jesus é este que amou como ninguém jamais amou. E a cruz, ela mostra isso. O que era antes instrumento de vergonha, agora é instrumento de glória. O que era antes instrumento de humilhação, agora é instrumento de honra. O que antes era instrumento de maldição, agora é instrumento de amor. Jesus, ele mostra isso naquela cruz. E esse é o evangelho. Salvação proporcionada através do sacrifício do perfeito Deus em forma de homem. O perfeito Deus numa cruz pelos nossos pecados. E que não simplesmente morreu, mas venceu a morte. Esse é o evangelho. E todo aquele que crê nesse evangelho é salvo. Jesus diz que todo aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. Jesus diz que quando a gente conhece a verdade, e ele é a verdade, esta verdade nos libertará dos nossos desejos pecaminosos, da escravidão do nosso próprio coração e das nossas próprias buscas inúteis. O próprio Senhor Jesus é quem traz essa libertação, e isso é o que o Evangelho vai trazer de maneira muito poderosa e muito linda. Inclusive, por meio desse Evangelho, inclusive por meio disso, que Paulo ele vai dizer o seguinte, lá em capítulo 2, versículo 19 e versículo 20. Olha só o que está escrito aqui. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu estou crucificado com Cristo. Ou seja, a morte de Cristo naquela cruz é minha morte também. Assim como a ressurreição dele é a nova vida que ele me proporciona. Romanos capítulo 6 nos ensina isso. Mas olha só, estou crucificado com Cristo, versículo 20 do capítulo 2. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Gente, esse é o Evangelho. E é por isso que Paulo, em Gálatas capítulo 6, versículo 11, fala o seguinte: vejam com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Ou seja, o que Paulo está falando é: a minha vida já não é mais minha. E eu vivo com todas as minhas forças essa vida para Deus. A ponto de escrever com meu próprio punho. A ponto de escrever, de repente, com problemas nos meus olhos, não enxergando direito, tendo problemas na visão. De escrever com letras grandes essa carta para vocês lerem.
falando do verdadeiro evangelho que vocês uma vez mais se esqueceram. Paulo, ele fala, eu estou com o corpo inteiro nesse evangelho, gente. Eu não estou numa causa por um mundo melhor, eu não estou numa causa por uma profissão melhor, ou do meu bairro melhor, eu não estou numa causa de uma justiça. Não, eu não estou numa causa de tudo isso, eu estou com Cristo. Eu morri com Cristo, a minha vida não está mais em nada presa neste mundo. A única coisa que eu quero e faço é apresentar o evangelho verdadeiro a todos aqueles que ainda não o conhecem e a todos aqueles que estão distantes de conhecer esse Jesus maravilhoso que tomou o nosso lugar naquela cruz e que, quando fez isso, nos libertou para fazer o mesmo, entregando a nossa vida a Ele. É interessante que o cristianismo, ele é lindo, né? Não por ser uma religião, mas por ser de fato um relacionamento com Jesus que promove mudanças eternas e também terrenas. Mas é muito bonito de ver a grande diferença que o cristianismo tem de qualquer outra religião. E se a gente fosse falar, por exemplo, ali do Boko Haram, por exemplo, o extremo radical ali do islamismo e tudo mais, pessoas matam pelo que eles creem. E o cristianismo, o evangelho, crer em Cristo nos ensina que nós morremos por aquilo que cremos. Nós não matamos, nós morremos. Se nós matamos alguém, é a nós mesmos. Matamos nossos desejos, nossas vontades e falamos, Senhor, toma a frente, a sua vontade, não a minha. E é isso que Paulo faz aqui. Porque, queridos, olha só, Paulo está escrevendo uma carta para um povo que já havia conhecido Jesus e que neste momento estava se desviando. E não era para menos, porque qualquer um que falava, olha, eu aceitei a Jesus, ele começava a ser perseguido. Não só pelo Império Romano, mas também pelos judeus. Lembre-se, foram os próprios judeus que crucificaram a Jesus. E qualquer pessoa que dizia, olha, eu creio em Cristo Jesus, era perseguido. Olha para Pedro, quando ele foi ali preso, porque ele falava de Jesus. Olha ali para Paulo, quando ele foi apedrejado, porque ele falava de Jesus. Isso não é diante dos gentios, isso é diante dos judeus. Perceba, Paulo, ele está falando, queridos, vocês estão fugindo do verdadeiro evangelho porque vocês querem tranquilidade. Sendo que o evangelho nos ensina o seguinte, todo aquele que quer ser piedoso será perseguido. Todo aquele que quer viver para Cristo será perseguido porque fizeram isso com Jesus. O evangelho não é algo fácil de ser seguido, não. O evangelho não é fácil se você viver nos termos normais aí da realidade que a gente vive hoje, né? Onde a gente tem que agradar todo mundo. Mas o próprio Paulo, por exemplo, quando ele fala em Gálatas capítulo 1, versículo 10, ele diz o seguinte, eu não procuro por acaso o favor dos homens ou procuro de Deus? Eu procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, eu não seria servo de Jesus. Paulo ele não estava interessado em receber elogios do mundo. Paulo não estava interessado em receber elogios de pessoas. Paulo ele não queria esse favor dos homens. Paulo ele queria, de fato, mostrar o Cristo crucificado. E se fosse preciso ser crucificado para isso, seria. Perceba, Paulo está falando, olha, eu estou de corpo e alma nisso aqui, porque é esse Jesus que nos salva. Não se perca, não se envolva com nenhuma outra coisa que estão falando por aí. Ainda que pareça bonito, e Gálatas vai nos ensinar, né? Olha, essas coisas, essas regras, elas são até boas para, de repente, você acertar um bom costume ou outro, mas nunca será suficiente para te salvar. E vale lembrar isso. Nenhuma religião é suficiente para te salvar. Eu estava conversando essa semana, estava comprando frutas ali e o dono da hortifruti, que compra aqui no bairro, né? Aquela ideia da gente ajudar os comércios pequenos. Eu parei de fazer compra de frutas, essas coisas em mercados e estou fazendo só nos mercadinhos. Obviamente eu procuro mais barato, porque tem alguns também que, nossa, pelo amor de Deus, né? Coloco o preço lá nas alturas. Mas assim, eu estava conversando com esse rapaz, e esse rapaz começou a falar, puxa, a gente está vivendo um mundo tão mal, as pessoas são ruins, não sei o quê, se iram por qualquer coisa, e estava dando exemplo de um cara que estava irado lá dentro, tinha se irado lá dentro e tinha saído e tal, e aí ele falou assim, cara, mas sabe o que é isso? É falta de religião, as pessoas não têm mais religião.
As pessoas, sabe, não tem Deus no coração, não tem uma religião que ajuda a gente a ficar mais tranquilo. E querido, sabe o que é interessante pensar sobre isso? Legal, a religião até pode te ajudar a ter bons costumes. Alguma crença que você tenha pode até te ajudar a ter uma maneira mais tranquila de se viver, uma maneira mais honesta de se viver. Mas nada disso é suficiente para nos salvar eternamente. E o Evangelho é isso. O Evangelho proporciona a salvação eterna. O Evangelho proporciona a restauração nos moldes do Evangelho, não nos moldes do mundo. O Evangelho nos ensina a lutar pelo nosso casamento, porque Deus ele transforma o casamento. O Evangelho nos ensina a abandonar a ira, porque Deus ele é um Deus manso. Ele é um Deus que nos dá o seu Espírito Santo para nos trazer esse fruto da mansidão e da paciência. A ponto de nós conseguirmos dar aula para os nossos filhos, sem se irar, sem brigar, sem bater. Sermos pacientes e respeitar a dificuldade ou a primariedade deles. Que nos ajuda a ter mais paciência ou menos ira quando acontece algo em nossas casas ou decisões que nós tomamos que não foram de acordo com o que a gente queria, mas de acordo com o que o nosso cônjuge queria e deu errado. E nós não nos explodimos e nós não ficamos amargurados. O Evangelho que não vai nos transformando hoje naquilo que nós seremos quando Jesus voltar e seremos salvos eternamente desses nossos pecados. O Evangelho que nos mostra a libertação falando, olha, você não deve ser violentado, não deve ser, de fato, de maneira nenhuma desrespeitado, você não pode ser alvo de preconceito racial, a ponto de você entender que você é imagem de Deus e essa imagem precisa ser preservada. Não para a sua glória, mas para a glória de Deus. O Evangelho ele vai moldando nossa vida de tantas maneiras, trazendo realidades que nós antes não enxergávamos. E Paulo está escrevendo essa carta mostrando tudo isso. Paulo está escrevendo essa carta falando, olha só o que Deus faz, olha só o que Jesus faz. Gálatas capítulo 5, versículo 19 até o versículo 23, você vai ver que Paulo vai fazer um contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Onde temos idolatria, ira, amargura, violência, feitiçaria, seguir os próprios desejos naturais, homoafetivos e por aí vai, e como obras da carne, você vai ver que o fruto do Espírito é o amor, a paciência, a alegria, a paz, a benignidade. Obviamente a gente tem dificuldade de viver tudo isso, mas à medida que a gente vai andando com Cristo, à medida que a gente vai nos relacionando com Ele, cada uma dessas áreas vão sendo trabalhadas em nós e transformadas à sua imagem. O Evangelho proporciona essa transformação, nos mostrando uma realidade que nós não estávamos acostumados. Mas que, de certa maneira, por vivermos o Evangelho, de alguma maneira seríamos perseguidos. Porque o mundo não quer ver a luz. Repara, por exemplo, quando você vai acordar seu filho, ou quando você acorda, ou alguém te acorda, e aí a primeira coisa que fazem não é te acordar com carinho, não. Abre a janela, põe o sol, nossa, isso aí é irritante, né? Mas abre a janela ali com o sol, pá, brilhando no teu olho logo de cara. Você não consegue olhar para aquela luz, não, aquilo te incomoda. E o Evangelho ele faz isso, ele é uma luz que traz incômodo, mas quando ele transforma, quando ele de fato nos alcança, nós conseguimos enxergar coisas que nós não víamos antes. E isso faz com que pessoas nos odeiem, isso faz com que o mundo nos odeie. Mas eu estou fugindo um pouquinho aqui do contexto, vamos voltar aqui? Versículos 12 e 13 vai explicar o seguinte, sabe por que esses judeus estão falando para vocês circuncidarem de novo, ter essa marca externa de novo? Porque, na verdade, não é para glória de Deus ou para simplesmente guardar a lei, porque eles mesmos não guardam a lei completa. Isso aí, na verdade, é para vocês se gloriarem na carne de vocês, ou seja, para vocês mostrarem de alguma maneira que você faz parte desse povo, ou para você de alguma maneira falar, eu fiz minha parte, eu conquistei o que tenho. E a salvação não é algo conquistado. A salvação não é algo que nós buscamos com nossas próprias forças. A salvação é algo dado pelo Senhor.
O que nós podemos buscar com todas as nossas forças, e isso é resultado da graça de Deus, é viver uma vida mais parecida com Jesus a partir da salvação. Mas antes de sermos salvos, isso é impossível. A salvação foi nos dada, não foi conquistada. Jesus ele fez isso naquela cruz. E esses homens, eles falavam de seguir leis, eles falavam de seguir regras para, de alguma maneira, ou prender as pessoas debaixo da religião, e a gente sabe que religião faz isso, ou para, de alguma maneira, mostrar que nossos esforços, ou para mantermos nossa consciência limpa de que nossos esforços estão sendo feitos para conquistarmos algo diante de Deus e diante dos homens. Sermos reconhecidos diante dos judeus, dos mestres da lei, e por aí vai. Sendo que, na realidade, o Evangelho se resume em morrer para nós e viver para Cristo. O Evangelho se resume em trazer glória ao nome do Senhor e nosso nome diminuir cada vez mais. O Evangelho é isso, por isso, Gálatas capítulo 6, versículo 14, Paulo ele vai dizer, reforçando a ideia do versículo 11, mas longe de mim esteja gloriar-me, senão na cruz de Jesus Cristo, na qual eu fui crucificado para o mundo e o mundo para mim. Eu escrevo de próprio punho porque eu morri para esse mundo. Eu escrevo com letras grandes e com todo o meu esforço possível para mostrar que o que Jesus fez é maior do que qualquer outra coisa. E eu não faço isso para minha glória ou para ser reconhecido, eu faço isso para que Jesus seja glorificado em vocês. Esse é o Evangelho. Versículo 15 vai dizer, a circuncisão não é nada, e nem a incircuncisão. Se a gente fosse traduzir para hoje, a religião não é nada. E nem o fato de ser ateu ou não ser religioso. Não é nada. Cristo deve ser tudo em nós. Cristo deve ser a nossa vida. E isso é o que é falado no final. O que importa é ser nova criatura. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 e 18. Aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura. As coisas antigas se passaram, eis que a cada dia se faz novo. A cada dia em Cristo nós somos transformados e temos mais coisas a serem tratadas em nosso coração, que Ele vai tratando. Ou seja, não importa se você é religioso, se você vai a todos os cultos, se você é um trabalhador assíduo no ministério. Se você faz isso para sua própria honra, meu irmão, isso não é nada. Agora também não adianta você falar assim, olha, eu não sou religioso, não vou para a igreja porque ali só tem hipócrita, eu não vou para a igreja porque a igreja está muito distante de ser aquilo que Deus quer que seja. Também não é nada. Porque você não vive mais para si, você vive para Cristo. Se você de fato crê em Jesus, você morreu para os seus pensamentos, suas ideias, suas vontades, você agora vive de acordo com a mente de Jesus, de acordo com aquilo que Jesus ensina. Nesse sentido, tanto religioso quanto não religioso não é nada. Nós somos novos em Jesus, em Cristo. É em Jesus que nossa vida de fato é transformada, é em Jesus que nossa vida tem significado. Querido, você pode transformar o mundo. Você pode ser o melhor presidente que o Brasil já teve. E não é difícil. Não é difícil. Você pode ser o melhor presidente dos Estados Unidos, você pode ser o maior empresário, o melhor empresário, com as melhores boas ações do mundo. Mas sem Jesus, nossa vida não tem valor e significado algum. E sem Jesus, não existe significado algum no que você está passando para as pessoas. Ah, não tem significado a minha vida, mas pelo menos eu fiz o bem às outras pessoas. Que bem! Que bem! Você salvou aquelas pessoas da morte eterna? Você salvou aquelas pessoas dos desejos do pecado delas? Você salvou aquelas pessoas da prisão que é o nosso coração? De achar que somos os melhores, de lutarmos contra o orgulho, ou de lutarmos contra a autocomiseração, de lutarmos contra a imoralidade. Você salvou essas pessoas disso? Salvou da idolatria do seu próprio coração? Não, você não fez isso.
Não, nós não fazemos isso. Quem faz isso é Jesus. Por isso não existe significado na nossa vida, não existe valor algum se Jesus não for este que transforma-nos e que está, de fato, nos dando uma nova vida. E Paulo está completamente envolvido nisso. É por isso que Paulo fala, vejam com que letras grandes eu estou escrevendo do meu próprio punho, porque eu estou envolvido no Evangelho com tudo o que sou. Eu tenho uma pergunta para te fazer hoje. Olhando para esse texto, eu tenho uma pergunta para te fazer. Aonde está a sua vida? O que você tem oferecido ao Senhor? O que você tem oferecido? Você tem oferecido a casca da mexerica? Você tem oferecido o menor gomo da mexerica para o Senhor? Você tem oferecido o bagaço da tua vida a Deus? Ou você está envolvido na obra do Senhor e na cruz de Cristo com tudo o que você é, pelo que Cristo fez e não pelo que você pode conquistar? Porque é exatamente isso que o Evangelho faz com a gente. Mostra que nossa vida só tem valor se vivermos para Jesus. Por isso vale a pena pensar. Vejam com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Ou então olhar para trás e ver logo capítulo 2, versículo 20, um dos versículos que mais me impactou na minha vida e que decorei desde cedo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora vivo na carne, não vivo mais para mim, mas pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É isso que o Evangelho faz com a gente. Nos faz falar, minha vida não tem valor sem Jesus. E minha vida com Jesus é nova. Tem um novo sentido. A autocomiseração já não me pega mais. O orgulho já não me prende mais. As mazelas não são suficientes para mostrar que este mundo não tem mais jeito. Ou que eu não tenho mais jeito. Porque agora em Cristo nós temos uma nova vida e temos uma nova esperança que este mundo não nos proporciona. E a esperança é, um dia estaremos com aquele que nos salvou e que hoje nos transforma à imagem daquilo que seremos quando estivermos frente a frente com ele. A obra de Jesus em nós já começou. A obra de Jesus já começou. Nesse sentido, qual é e onde você tem colocado a sua vida? Pense nisso. Pense no Evangelho. Pense no que Deus te chamou para viver. Eu quero convidá-lo a cantar uma música, mas em uma forma de oração, reconhecendo que nossa vida de fato foi salva somente pelo sangue de Jesus derramado naquela cruz. Eu quero convidá-lo a cantar esse cântico. A gente já cantou outra vez em outro culto, mas quero repetir aqui. E pensar de fato, não há nada que Deus não possa fazer. Ele já fez tudo naquela cruz. A única coisa que eu posso e devo é reconhecer e me entregar por completo àquele que me resgatou com seu próprio sangue. Vamos louvar o Senhor. Quero convidá-lo a cantar esse cântico em forma de oração. Nada além do sangue de Jesus é capaz de transformar nossas vidas e de dar valor a ela.
Não sei como você tem vivido sua vida ultimamente, não sei até que ponto você de fato tem reconhecido o sangue de Jesus como esse sangue que nos lava de todo pecado e que é suficiente para nos salvar. Eu não sei até que ponto você tem entendido que sua vida só tem valor se for uma vida voltada para Cristo, entregue totalmente a Jesus, porque Ele renova a imagem dele em nós, que um dia foi perdida pelos nossos pecados. Também não sei se você tem vivido e lutado constantemente com o desejo de servir ao Senhor com todas as suas forças. Eu conheço pessoas que há tanto tempo têm falado, olha, eu sei que Deus me chamou, mas eu ainda não fui. Não para salvação, mas para servi-lo no ministério que Deus o preparou para que sirva. Conheço pessoas, e tem pessoas na minha mente vindo agora, e eu gostaria de convidá-lo a pensar nisso, de convidá-lo a imaginar o que você tem oferecido para Deus e quando você vai oferecer tudo o que você tem. Sabe, que nós sejamos encorajados através da vida de Paulo, que sofreu a perseguição, que quase morreu, que foi ridicularizado, que foi dado como morto, que foi naufragado. Que a vida de Paulo seja um encorajamento para nós, no sentido de que, olha, não tem mais nada que eu possa fazer, a não ser me entregar completamente a esse Senhor. E entregar minha vida a tudo que Ele quer que eu viva para Ele. Que você possa dizer, nesse sentido, isso que está sendo acabado de cantar, somos livres daquilo que nos prende distantes da vontade de Deus. Pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Por isso eu quero convidá-lo hoje. Faça da sua vida uma vida totalmente voltada para o Senhor. E eu quero convidá-lo a orar. Ore comigo. Ore aí. Como você estiver. Ore com seu coração do jeito que está. Entregando o bagaço ou não. Sendo salvo ou não. Sendo alguém que está entregando tudo ou não. Eu quero convidá-los a colocar na presença de Deus e falar, Senhor, me ajude a completamente servir ao Senhor com tudo o que sou. Ore comigo. Eu quero orar contigo. Por isso, feche teus olhos. Se você estiver sozinho e puder ajoelhar, ajoelhe-se. Se você estiver com a sua família e puder abraçar a sua família e quiser consagrar toda a sua família, junto com a sua família, ajoelhar-se e orar, fala, Senhor, nossa vida é sua. Eu quero convidá-lo a fazer isso nessa noite. Com toda a sua força, com todo o seu coração. Vamos orar? Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado pelo teu grande amor, pelo teu grande carinho, pelo sacrifício que o Senhor fez naquela cruz por nós, se tornando maldito em nosso lugar. Mas sacrifício esse, Deus, que não permaneceu ali morto, mas que o Senhor venceu, que o Senhor transformou em honra, em glória, que o Senhor demonstrou o teu amor, que o Senhor venceu a morte. Sacrifício esse, Deus, que nos libertou de nós mesmos, nos libertou dos nossos pecados, nos libertou de sermos reconhecidos pelos outros, para de fato entregar a nossa vida àquele que é o único digno de toda adoração. E o Senhor nos deu esse privilégio de sermos transformados. E o Senhor nos deu o privilégio não só de sermos transformados, mas também de vivermos totalmente para o Senhor e nos envolvermos completamente naquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nesse sentido, a gente pede, Senhor, usa-nos. Que pelo teu sangue nossos pecados sejam purificados. As barreiras que nós levantamos sejam quebradas. Para que o teu nome seja glorificado através de nós, através da luz do Senhor que brilha em nós e brilha neste mundo através de nós. Para tua honra e glória, não porque nós merecemos, mas para tua glória e honra e pela tua graça. Esse é o nosso pedido que fazemos.
agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Posso me achegar somente pelo